Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Na nossa videoaula de hoje, nós continuaremos falando a respeito do assunto que estávamos conversando nas aulas anteriores, a respeito da nossa necessidade de superação em virtude da dificuldade. E isso principalmente quando estamos falando sobre pessoas que têm necessidades especiais ou necessidades diferenciadas. Na nossa última aula, nós estudamos a respeito do exemplo de superação de um cidadão chamado Enan Rezende, que conseguiu se formar em medicina, mesmo sendo portador de TEA, que é o transtorno do espectro autista. Correto? Então vimos o exemplo de superação desse médico, um exemplo que serve para todos nós nos espelharmos e superar as barreiras ou dificuldades que talvez tenhamos em nosso caminho. Hoje nós falaremos a respeito de um outro exemplo de superação, que é de um ator chamado Luciano Mallmann. Muito bem. Bom, o que acontece com esse ator? É importante lembrarmos a respeito da história dele. Os anos de 2004 para esse ator e depois os anos de 2007 foram marcantes em sua vida. Isso porque no ano de 2004, ao fazer um número artístico de acrobacia aérea, ele terminou se acidentando, fraturou a coluna e, em virtude disso, terminou ficando paraplégico. Bem, ao longo da sua carreira, ele pensou em desistir muitas vezes. E depois que essa situação aconteceu, ele praticamente tinha mais certeza de que não dava para continuar. Mas esse desânimo ou essa frustração foi apenas momentâneo. Ele novamente se animou e continuou se superando dia após dia. Até que no ano de 2017, pessoal, que foi o outro ano mais marcante da sua vida, ele conseguiu levar ao seu público ao trabalho mais considerável que ele já realizou, que foi uma peça de teatro chamada Ícaro. Bem, nessa peça de teatro ele está misturando a sua necessidade ou a sua experiência vivida como uma pessoa que era fisicamente normal e passou a ser um cadeirante, com as necessidades de outras pessoas que têm deficiências físicas. O tema dessa obra é a inclusão de cadeirantes, mas não em rampas ou em elevadores, e sim em situações que são comuns para todas as pessoas, quer elas tenham algum tipo de deficiência física ou intelectual, quer elas não tenham. O objetivo dessa obra chamada Ícaro é despertar nas pessoas deficientes e não deficientes a necessidade de empatia. Vamos relembrar. Vocês relembram o que é empatia? Empatia é a habilidade de conseguir se colocar no outro lugar da pessoa. Ou seja, se colocar no lugar de quem está passando por uma dificuldade, de quem está passando por um problema. Existe até um provérbio popular que diz que sentir empatia é como ter a dor da outra pessoa no seu coração. Então, Luciano Mallmann ele tenta ainda fazer com que as pessoas demonstrem esse sentimento de empatia umas pelas outras, principalmente em virtude daquelas que têm algum tipo de necessidade especial. Bem, nessa obra, Ícaro, ou nessa produção, nós temos ali temas retratados como, por exemplo, o preconceito, como, por exemplo, a resiliência, que foi muito importante para esse autor, para esse escritor. Lembrando a vocês que resiliência é a capacidade de se reestruturar, mesmo tendo passado por uma situação bastante difícil. Ele aborda também temas relacionados à família, relacionados a amor, relacionados ao suicídio, que talvez seja uma válvula de escape para algumas pessoas que se encontram nessa situação. Na realidade, é uma maneira que elas vêm de tentar se livrar disso, sendo que isso não é necessário, né? O suicídio é uma medida extrema para pessoas que estão deprimidas ou que estão desanimadas. E não é válido, porque hoje em dia existe muita ajuda disponível, correto?
E também ele fala sobre temas como maternidade e gravidez, que são temas bastante importantes. Bom, o autor afirma que antes de ele se acidentar, ele próprio dava pouquíssima importância a adaptações. Mas agora que ele passou a ter necessidades especiais, agora que ele se tornou um cadeirante, ele reclama que uma simples rampa pode fazer toda a diferença. No texto, ele deixa claro que a cadeira de rodas dele não passa pela porta do banheiro, que para ele ir até o palco da plateia não existe também uma rampa de acesso. E através dessa obra, ele passa a reflexionar a respeito das necessidades especiais de pessoas que são deficientes e que não têm essa necessidade satisfeita pelos órgãos competentes. Correto? Lembrando, pessoal, que não ter hoje em dia, em pleno século XXI, ambientes que sejam adaptados para pessoas que têm necessidades especiais é até mesmo contra a lei. Por exemplo, se vocês pesquisarem aí a Lei Federal número 8.213, que foi feita no ano de 1991, ela deixa claro para nós que empresas com mais de 100 funcionários devem obrigatoriamente reservar uma parte das suas vagas para pessoas que sejam cadeirantes. A Lei Federal 13.409 também deixa claro que deficientes físicos têm seus cursos garantidos em cursos técnicos e vagas também para cursos superiores. Então, é uma necessidade da sociedade brasileira se adaptar para incluir pessoas com necessidades físicas em todas as atividades. Correto? Gente, isso era o que nós tínhamos a considerar. Com base nisso, vocês farão uma atividade que estará descrita no Agenda Edu e na plataforma Unui. Muito obrigado pela sua atenção. Até a nossa próxima aula.